Falando de imigração e segurança nas fronteiras, presidente Biden, um número recorde de imigrantes ilegais cruzaram a fronteira no seu mandato, sobrecarregando o sistema de Nova York e Chicago, em muitos casos causando preocupações sérias com a segurança. Dado isso, por que o eleitor deveria confiar no senhor para resolver a crise? Nós nos empenhamos muito para ter um acordo bipartidário. Garantir que a situação fosse de não haver circunstâncias para você cruzar a fronteira dessa forma que está se cruzando agora. Nós queremos aumentar os números, ou aumentamos o número de proteção das fronteiras. Isso é o que foi endossado. Quando ele foi presidente, ele separou filhos dos pais, colocando em jaulas. Famílias se separaram, e não é assim que se faz isso. Eu mudei a lei e o que aconteceu? Eu mudei de forma com que agora se esteja numa situação que 40% menos pessoas cruzem a fronteira de forma ilegal, que é melhor do que quando ele estava no governo. E é melhor do que a iniciativa total, mas nós temos mais patrulhamento. Presidente Trump? Eu não sei o que ele falou no final dessa frase, eu acho que ele não sabe também o que disse. Nós tínhamos a fronteira mais segura na história do país e tudo que ele precisava fazer era deixar como estava. Ele decidiu abrir a nossa fronteira, abrir o nosso país para pessoas que vieram de prisões, pessoas que vieram de hospitais psiquiátricos, sanatórios, terroristas, o maior número de terroristas entrando agora no nosso país, todos os terroristas de todo o país, não só da América do Sul, de todo o mundo, no Oriente Médio, de todo o mundo. Elas estão vindo como numa enxurrada. E ele não precisa de legislação, porque nós não tínhamos. Nós tínhamos a fronteira mais segura. Em todos aqueles 4 anos da minha presidência, de acordo com a Polícia de Fronteira, que, a propósito, me apoiou para as eleições, eu não queria dizer isso, mas me apoiaram como presidente, só falar com eles, nós tínhamos a fronteira mais segura da história e agora a pior. Nunca se viu nada como o que temos agora. As pessoas estão morrendo em todo lugar, incluindo as que estão entrando no país. Sim, senhor. Presidente Biden. Os únicos terroristas que fizeram alguma coisa foram aqueles da Al-Qaeda que vieram durante o governo Trump e mataram 3 soldados americanos. Esses são os únicos terroristas que entraram. Não estou dizendo, na verdade, que nenhum terrorista entrou, mas a ideia é que abrimos as portas para ex-presidiários não é verdade, não tem dados que evidenciam o que ele está dizendo. Ele está mentindo. Presidente Trump, ainda no tópico da imigração, o senhor disse que o senhor vai fazer, e eu cito, a maior operação de deportação da história americana. Isso significa que o senhor irá deportar todos os imigrantes não documentados no país, incluindo aqueles que têm empregos, incluindo aqueles que têm cônjuges e que são cidadãos, e aqueles que vivem aqui há décadas. E se sim, como o senhor fará? Eu só queria voltar. Ele disse que nós matamos 3 pessoas. As pessoas que nós matamos são todas de Bagdá e Soleimani. E isso teve um impacto enorme, não só na fronteira, mas em tudo. Foi ele que matou as pessoas na fronteira, incluindo centenas de milhares de pessoas que morreram e que também mataram os nossos cidadãos quando entraram. Nós estamos agora vivendo num covil de víboras, pessoas sendo mortas em Nova York, na Califórnia, todos os estados da União, porque não existem mais fronteiras, todos os estados são fronteiras. Isso por conta da sua política ridícula e maluca. As pessoas estão entrando e matando os nossos cidadãos a um nível que nós chamamos de crime imigrante, mas eu chamo de crimes migratórios do Biden. Estão matando os nossos cidadãos em um nível nunca antes visto na história. Inclusive um número inacreditável de meninas. Eu falei com uma mãe outro dia. Eu estava no funeral dela, 14 anos. É terrível o que está acontecendo. O que está acontecendo no nosso país é inacreditável. Nós somos um país não mais civilizado. Ele não sabe o que está fazendo, ele abriu as fronteiras e nunca ninguém viu nada como o que vemos hoje. E nós temos que tirar essas pessoas e rapidamente, porque vão destruir o nosso país. Só olhe para como elas estão vivendo em hotéis de luxo em Nova York e outros lugares. Enquanto isso, nós temos veteranos morrendo na rua porque ele não se importa, ele não gosta das Forças Armadas. Ele não se importa com eles. Ninguém foi pior com eles. Eu tinha o maior nível de aprovação com os veteranos. Ele é o pior.
deu fim a tudo que eu fiz, passou tudo para o Congresso, tudo que eu aprovei. Eles abandonaram. Nós tínhamos os maiores padrões e agora eles têm ainda menos, porque todas as coisas maravilhosas que nós fizemos, eu acho que foi só porque eu tinha aprovado, ele se livrou de tudo. Ele permitiu que todas essas pessoas entrassem e é um dia muito Presidente triste. Biden, a palavra é sua. Tudo que ele disse agora é mentira. Tudo foi mentira. Os veteranos estão muito melhores agora depois que eu aprovei a lei. As pessoas, eles estão com cobertura de saúde agora, aqueles que sofreram por problemas de saúde devido à exposição à fumaça na guerra. Eu fui para a França recentemente, no dia D. Falei com alguns dos heróis de guerra e visitei aqueles que morreram em alguns cemitérios. E ele, quando esteve naquela posição, ele falou que esses infelizes, esses perdedores, meu filho não era um perdedor, você é um perdedor. Presidente Trump. Bom, os otários e perdedores foi uma revista em falência que escreveu isso. Nós já notificamos, nós tínhamos 15 pessoas na cola deles. E quem diria? Eu estou ali num cemitério, eu estou falando dos nossos veteranos, porque eu fico feliz que isso tenha aparecido, que ele tenha sido ele a mencionar, porque ninguém está cuidando melhor dos nossos soldados do que eu. Pensar que eu, em frente de generais, falar de perdedores e otários, isso é algo que eu nunca disse. Isso foi inventado por ele, assim como a questão da Rússia, como os 51 agentes de inteligência foram inventados, ou os 16 economistas que falaram, 51 agentes da inteligência, e que o laptop, aquilo era desinformação da Rússia. Isso veio do filho dele, o Hunter. É a desinformação do Hunter. Ele inventou essa fala dos perdedores. O geral dos seus funcionários falou isso. E a ideia que eu tenho que pedir desculpa para você é impossível. A história americana sabe que nós temos a obrigação de cuidar dos veteranos quando eles voltam para as casas e nós temos que cuidar deles quando eles vão para a guerra. E é isso que a gente faz, é isso que a gente faz pelos veteranos, mais do que jamais foi feito.